A começar aí sobre essa questão, né? A CPI do crime organizado aprovou uma série de pedidos de requerimentos de convites, e muitos convites aí, inclusive a ministros do Supremo Tribunal Federal, mas são aqueles convites que as pessoas não são obrigadas a ir, é um convite, né? Convidou Dias Toffoli, por exemplo, convidou Alexandre de Moraes, convidou a mulher de Alexandre de Moraes, mas também aprovou requerimentos importantes, como, por exemplo, quebra de sigilo da empresa que tem o ministro Dias Toffoli como sócio e que recebeu pagamentos do fundo ligado ao Banco Master pela venda do resort Taiaiá, no Paraná. Essa solicitação envolve os sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa que Dias Toffoli tinha sociedade. A CPI ainda convocou os dois irmãos de Dias Toffoli, que são sócios da empresa. Os parlamentares decidiram ainda convidar, né, os ministros Toffoli e Moraes para explicarem as relações com ambos, mas é aquela coisa, eles não são obrigados a aceitar o convite, mas foram convidados. Vamos chamar ele? O nosso palmeirense, eu já falo palmeirense que ele está feliz porque o Palmeiras ganhou ontem, já estou sabendo, tá tudo bem, tá tudo bem. Bom dia, professor Walter Mairovich. Bom dia, Fabiana. Fabiana dia, não, né? Sakamoto. Fabiana, ele me chamou de Fabiana, ó. Fabiola, segunda vez que eu faço isso. Mas você sabe quando ele fala, eu acho graça, só que hoje eu falei, eu também vou falar agora também, vou falar, mas eu não ligo, não. Sabe por quê? Porque eu tenho a Fabiana que trabalha comigo. Eu sei, é isso, fica tranquilo. Mas estava falando aí, um Sakamoto 2-1 ontem, tudo bem. Josias deve ter ficado aí preocupado com o seu Flamengo, que está lá embaixo, né? O Josias Flamengo, Josias nem é Flamengo, Josias torce pro Gama. A filha dele torce pra... Minha filha é flamenguista, roxa. Vamos lá, Mairó, vamos trabalhar. Chega de futebol. Quero saber uma coisa. Essas quebras de sigilo pedidas pela CPI do crime, né, de combate ao crime organizado, vão dar algum resultado? Esses convites aos ministros, né? Eles são convidados, é claro que eles não vão, já falamos bastante sobre isso aqui, inclusive falamos ontem. Como é que o senhor viu esses passos, essas aprovações aí? Olha, em primeiro lugar, se faz o convite. Isso é de um simbolismo. É lógico que eles não irão, porque, como tem aquela frase latina que foi criada lá no Largo de São Francisco, mas se inventou que era de um jurista romano, a frase é «Qui sphincteris habet timorem possuit». Eu não vou traduzir, mas quem tem medo é mais ou menos isso. Então, esse pessoal não aparece, mas fica lá o registro, fica o simbólico, fica falando, olha, nós representantes do povo convidamos, e os convidados viraram as costas para os representantes do povo. Esse o simbolismo existente. Não aparecendo, eles estão, na realidade, se escondendo na toga. Eles deveriam comparecer, não como ministros, mas como pessoas interessadas, que foram citadas e que aplicam um princípio constitucional processual o tempo inteiro. Qual princípio é esse? A busca da verdade real. Então, eles deveriam comparecer para que efetivamente uma CPI faça a busca da verdade real. Senão, qui sphincteris habet timorem possuit. Essa é o que passa para quem vira as costas para uma CPI e não aceita o convite. Esses requerimentos são importantes. O delegado que preside a CPI, o Cantarato, que é um delegado de polícia, com relação a consorte. Eu não vou mais usar esposa, tá, Fabiola? Em homenagem ao Código Civil e ao dicionário do Josias, que é sofisticado, eu vou usar o consorte. Tem gente que pensa que ela é consorte por causa do contrato, mas eu estou usando tecnicamente a expressão.
A esposa tem um problema da advocacia. Ela é uma advogada, tem um sigilo profissional, tem todos um impedimento. Então, o deputado levantou esse problema, houve consulta ao Senado, a assessoria, então eles não entenderam que não é conveniente chamá-la. Mas ela poderia aceitar o convite lá e separar, olha, isso é segredo profissional, não posso falar. Isso aqui é benefício meu e eu posso falar. Vamos lá, Josias, quero te ouvir sobre essas aprovações ontem. Ontem, quando a gente estava no ar, ainda estava saindo, né, já alguns requerimentos, depois a gente viu a lista completa, essas quebras dos sigilos, esse poder do parlamento em fazer isso, a gente sabe que isso tem um peso político grande e um peso aí em relação à imagem do Supremo Tribunal Federal. Como é que você viu essa aprovação ontem lá na CPI do crime? A CPI do crime organizado, Fabíola, furou a grande represa que protege o Supremo no Senado. A CPI produziu buracos médios e pequenos. E o potencial de dano é proporcional ao esforço que se realiza nos bastidores para tapar esses buracos. Então, nas rachaduras médias, ficaram expostos o Dias Toffoli, os irmãos dele e a empresa usada pela família para realizar os negócios incestuosos que levaram à troca do relator do caso Master no Supremo. O Toffoli foi destituído da relatoria, embora ele diga que saiu a pedidos. As fendas médias expõem o Alexandre de Moraes e os 129 milhões de motivos que vinculam a sua toga ao contrato firmado pela mulher dele, a Viviane Barsi, com o Banco Master. O buraco é menor, nesse caso, porque a doutora foi só convidada, ela não foi convocada e não cogita aceitar o convite, né? Mas nada impede que amanhã convite vire convocação. Imagina-se que as rachaduras que expõe o Toffoli podem ser tapadas com 2 reparos emergenciais. Num, os irmãos do Toffoli recorreriam ao Supremo, guerreariam no Supremo pela prerrogativa de não comparecer à CPI. E no outro, eles pediriam, também no Supremo, a suspensão da quebra de sigilo da empresa familiar, sob a alegação de que os negócios da empresa são estranhos ao objeto que levou à criação da CPI, ao objeto de investigação da CPI. Então vai ser divertido ver o Supremo analisando eventuais ações, recursos dos irmãos do Toffoli. De resto, é preciso que os irmãos dele concordem em fazer papel de patos, né? Porque até aqui, aparentemente, eles são sócios com uma certa aparência cítrica, porque, inclusive, a mulher de um deles, a cunhada do Toffoli, disse: não, meu marido não tem negócio nenhum, nunca foi sócio de resort nenhum, e aqui, que seria a minha casa, a sede da empresa, não funciona empresa nenhuma. Então, é preciso que exista uma certa boa vontade dos irmãos do Toffoli. Quanto ao Alexandre de Moraes, é uma preocupação menor, porque, como disse, a doutora Viviane foi convidada, não foi convocada, mas amanhã pode ser convocada. Então, ainda que os furos venham a ser tapados momentaneamente, Fabíola, esses reparos eles vão ser precários, porque o material tóxico que a represa esconde tende a transbordar por cima, sobretudo depois que o ministro André Mendonça, o substituto do Toffoli na relatoria do caso Master, mandou devolver para a CPI do INSS os dados eletrônicos do Daniel Vorcaro, que já foi objeto de quebra de sigilo naquela outra CPI, destravou o trabalho da Polícia Federal. Então, a represa tem ali as suas frestas. Você pode, eventualmente, tapar um ou outro buraco, mas vai acabar vazando por cima. É questão de tempo, né? Então, toda crise tem um preço, Fabíola, e o preço tende a aumentar quando os envolvidos tentam regatear. E é o que está fazendo o Supremo. O Supremo está regateando um preço que ele tem que pagar. Hoje tem um ministro que está lá em situação muito precária. A situação é pior para o Toffoli, porque tem um documento de 200 páginas da Polícia Federal
que fala sobre as relações incestuosas dele com os fundos do Banco Master, e ele não deu explicação nenhuma, se distanciou da relatoria do caso Master, mas continua lá, inclusive como não foi aprovado. Opa! Uia. Não foi aprovado. Travou. O Mairovitch queria fazer uma pergunta para o Josias, mas ele vai ter que segurar, porque o Josias tomou um tombinho lá. Derrubaram a internet do Josias. Hackers. Esses malditos. Não, vocês estão totalmente enganados. Não foi hacker. Não? Foi o milagre do santo Tayayá. O Mairovitch, ele está encanado até agora com o nome do resort. Ele achou que foi uma coisa de um péssimo gosto. Ele está indignado com essa história do Tayayá. Toda hora ele fala desse Tayayá. Sempre quando eu leio Tayayá, eu lembro do Mairovitch e caiu na risada. Mas vamos lá, Sakamoto, desenha pra gente. Eu gosto quando o Sakamoto desenha a notícia aqui para nossa audiência. Essas aprovações, CPI do crime organizado, é claro que tem todos os objetivos políticos, né, dos parlamentares ao fazer isso, mas ao mesmo tempo também joga luz em coisas que a sociedade precisa saber. O que foi importante, o que não foi, o que foi excesso, o que não foi em relação a essas aprovações, esses requerimentos ontem e esses convites. Então, até que teoricamente começa pelo fato de que o correto seria a gente ter uma CPI ou CPMI do Master, né? Por quê? Porque, de certa forma, o Congresso está fazendo, como não vai, a cúpula do Congresso não vai aprovar uma CPI do Master, uma CPMI do Master, então as comissões estão tentando fazer o Matrix, sabe? Vai lá, desviando aqui e ali, tentando, né, se adaptar a isso e tentando trazer pedaços da questão da apuração para dentro. Tem políticos, não tenho dúvida nenhuma, que estão preocupados com o impacto e acham que o Congresso pode ajudar, e nisso eles estão corretos, mas também tem gente que está querendo aproveitar isso para usar como artilharia eleitoral de um lado e do outro, também não tenho dúvida nenhuma. O problema, e aí eu acho que tem um ponto que é o seguinte, o ministro Toffoli tem muito a que explicar, não tenho dúvida nenhuma, e ele precisa explicar. Né? Da mesma forma, seria bastante salutar, né, que mais informações a respeito do contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes viessem à tona e tudo isso mais. Agora, o fato de que o Banco Master era o Banco do Centrão, dada a quantidade de relações entre os políticos do Centrão e o Banco Master, torna qualquer tentativa de investigação mais profunda no Congresso Nacional bastante questionável, para não dizer talvez enviesada, e essa é a questão. Você chama, por exemplo, o Daniel Vorcaro para falar. O Daniel Vorcaro vai falar o quê? Essa é a pergunta. Na Polícia Federal, a gente sabe que o Daniel Vorcaro vai ser colocado contra a parede para falar. Por quê? Porque a Polícia Federal, né, é a instituição para isso e que vai doer, vai atropelando, né? Eu digo atropelando, vai atropelando qualquer tentativa de bloquear, de você tapar o sol com a peneira. Eles vão tirando da frente e vão investigando, né? O ponto é que o Congresso Nacional tem interesses, né, bem grandes no meio. Então, por exemplo, você convida o Daniel Vorcaro, ele vai lá falar. Ele está protegido pelo direito de não falar aquilo que acha que vai se autoincriminar, etc. e tal. Ele vai falar tudo aquilo que ele deveria falar, entregando nomes, ou ele vai só dar nomes assim com as quais ele esteja bravo, chateado? Aquelas pessoas que vivem defendendo ele, União Brasil, no PP, etc., não tenho dúvida nenhuma que ele não vai atacar. E os outros? Né? Estão entendendo? A questão é a seguinte, ou você faria, por isso que era importante ter ou uma CPI do Master mesmo, e que eu sou a favor, tá deixando claro, ou, na verdade, focar na Polícia Federal. Porque o grande problema é esse. Se você for pegando pedaços disso com uma investigação que consiga pegar apenas parte da história, você só vai dar holofote a uma parte da história. E vamos lembrar todos e todas que o Daniel Vorcaro e todo o escândalo do Master tem o potencial de ser um escândalo do fim do mundo. Envolve Centrão, envolve, já falamos magistrados da Suprema Corte, envolve governadores,
Tá lá o Ibanez Rocha, que muitas vezes só é lembrado Ibanez Rocha quando vai lembrar do Banco de Brasília. Mas e todas as decisões que ele tomou que beneficiaram o Master, ele torrou dinheiro público. E o Cláudio Castro, o Amapá, sabe? Outros políticos. E as festas, a gente acabou esquecendo, mas a gente tem que investigar melhor os links políticos do Daniel Vorcaro e as festinhas lá em Trancoso, sabe? A lá Jeffrey Epstein. E aí? Isso aí tem que ser investigado também, porque isso aí são conexões políticas, não estou entrando na questão moral, não. Cada um se divirta do jeito que quer. Só que a questão é, e nem estou criminalizando as profissionais do sexo que estão lá ganhando dinheiro. Estou falando de você usar isso para favorecimento político. Então, tudo isso precisa ser investigado. A gente precisa ir a fundo nisso, né? A Polícia Federal, não tenho dúvida nenhuma, que está indo a fundo. Só que o Congresso Nacional, ele precisa atacar de várias frentes. Só uma frente ou só um pedaço pode acabar contando até apenas uma história parcial do que acontece. E repito, o caso Master é o caso do fim do mundo. Pega muita gente. Das redes, mas já voltou. Você estava, na verdade, concluindo já, Josias, quando caiu aqui a ligação e falava até o que também não tinha sido aprovado e que era interessante ser. O Supremo está diante de um problema grave, Fabíola, porque tinha lá uma proteção no Senado e furaram essa CPI do crime organizado, como disse, furou a grande represa que protegia o Supremo e estão expostos agora o Dias Toffoli, os irmãos dele, a empresa da família, o próprio Alexandre Moraes, em menor proporção, porque a mulher dele, a Viviane Bassi, diferentemente dos irmãos do Toffoli, ela não foi convocada, os irmãos do Toffoli foram convocados, a Viviane Bassi foi só convidada, e eles estão tentando ali, de todas as maneiras, fechar esses buracos que foram abertos na grande represa. Agora, ainda que consigam, vai vazar por cima, porque se tapar os buracos, depois que o André Mendonça, o substituto do Toffoli, mandou devolver lá para a CPI, outra CPI, a do INSS, os dados da quebra do sigilo telemático do Vorcaro, do Daniel Vorcaro, esses dados vão vazar, e vai vazar por cima. Se fecharem as frestas, vaza por cima. De resto, Fabíola, há um grande problema que é o problema que envolve toda a crise. As crises têm um preço. E quando os envolvidos na crise tentam regatear, o preço sobe. E o que está fazendo o Supremo com o Toffoli, por exemplo? Está regateando. Sabe que a situação dele se tornou insustentável. Tão insustentável que ele teve que abandonar a relatoria do caso Master. Foi empurrado para fora por um relatório de 200 páginas preparado pela Polícia Federal. Um relatório que mostrou ali as relações incestuosas dele com os fundos igualmente incestuosos do Banco Master, do Daniel Vorcaro. Então, se você tenta regatear, aumenta o preço. E o que é aumentar o preço? É transferir a crise do Toffoli, como já está ocorrendo, para a instituição, para o Supremo. Então, alguma solução o Supremo vai ter que dar. Empurra o Toffoli para uma licença, desliga o Toffoli da tomada de alguma maneira, mas se não fizer isso rapidamente, a coisa vai vazar por cima da represa, se não pelas frestas, e vai atingir o Supremo todo, já está atingindo, né? Então não adianta regatear com a crise, é preciso pagar o preço que a crise exige, Fabiola. O professor Mairovitch, a gente sabe que essa comissão ela não tem o poder de polícia, mas tem um pouco. Eu fico pensando, queria te ouvir, né? Do ponto de vista jurídico, essas CPIs, elas atrapalham ou elas ajudam, né? Por exemplo, no caso do Banco Master, que é todo esse mistério, essa coisa, a gente vem falando aqui, o Sakamoto foi um primeiro a levantar falando da importância de eles divulgarem, né, esses depoimentos da Polícia Federal, ser tudo transparente, né? Isso facilitaria demais. Agora, a CPI, o que ela vai conseguir esclarecer? Como é que você vê aí o papel da CPI nesse caso? Olha, eu sou sempre a favor de várias investigações. Sou sempre a favor da CPI, porque a gente tem que partir do pressuposto, da presunção, que eles vão investigar. Comissão Parlamentar de Inquérito.
vão investigar. O que a gente tem que separar? Uma coisa, e o Sakamoto já levantou, é a polícia judiciária. Então, a Polícia Federal pode atuar como polícia judiciária. Aí ela vira um órgão auxiliar da justiça, e aí eu incluo o Ministério Público. É um órgão que prepara provas, é um órgão técnico, é um órgão, Polícia Federal, de Estado. Então, é apolítico. Então, isso é importante. Agora, tem um outro elemento que agora a gente cai no campo da Comissão Parlamentar de Investigação, a CPI, é que ela é transparente, ela é investigada por representantes do povo. Ela acende a chama, mostra o tempo inteiro e atua o tempo inteiro, puxa os holofotes, ou seja, deixa a questão acesa, mostra permanentemente a questão que está sendo investigada para que o povo não esqueça daquilo. Então, esse é um papel muito importante. E uma CPI bem feita só ajuda a polícia, porque uma CPI bem feita trabalha pedindo o quê? Pessoas técnicas, pessoas da polícia. Então, ela tem vários elementos. Ela tem, por exemplo, possibilidades de buscar provas até sem necessidade de autorização judicial, ao contrário da polícia técnica, da polícia judiciária, que é técnica. Basta a gente ver, e vamos voltar ao Toffoli, o que ele fez nesse caso do Master. Primeiro, ele procurou botar areia, procurou engessar, procurou fazer perícia a longo prazo, com um número limitado. Então, ele só atrapalhou a investigação, só atrapalhou. Evidentemente que isso mostra, é um indicativo de interesse espúrio, de interesse próprio. Então, o ponto, a polícia fica um pouco mais amarrada, a CPI é muito mais solta.